Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que todo estudante de biomedicina deve saber e levar durante a graduação e também depois de formado. Se você gosta bastante da biomedicina e da área da saúde, acompanhe o meu canal, pois todas as semanas tem vídeos interessantes. A primeira coisa que você deve saber é que o curso de biomedicina nunca acaba. Assim como outros cursos de graduação, no momento que você termina, não significa que você não vai precisar estudar, não vai precisar se atualizar e sempre estar atento, às novidades do mercado de trabalho. Quando eu digo atualizar, é participar de eventos e palestras, pesquisar notícias, ler artigos científicos. Importante pelo menos você ler alguns artigos por mês ou por semana, que seria indicado. E podem ser artigos relacionados à sua especialidade, a habilitação que você escolheu, e também alguns artigos diversos, porque assim você se acostuma com a estruturação de um artigo, caso você vá escrever algo. E também fica um profissional com melhor conhecimento. E também quando as pessoas perguntarem, você dificilmente será enganado. Um bom profissional é aquele que sempre se atualiza, está disposto a ajudar os seus companheiros de equipe, e aos outros profissionais que trabalham junto com ele. E ele nunca tem aquele pensamento de que sabe tudo e que ele tem autonomia, sobre todo o conhecimento. Pois há muitos outros profissionais de qualidade e sempre há algo novo para aprender. Então não seja aquele profissional que tem aquele pensamento que sabe tudo, que deve ensinar os outros e não tem coisa nova, não precisa aprender coisas novas, pois se tratando em área da saúde e também em outras áreas, ainda mais nos dias de hoje com a vinda da tecnologia, há novos tratamentos, há novos métodos diagnósticos. Então, se você não se atualiza, você não aprende a mexer com novas ferramentas, eu digo inclusive computador, contatos de networking, você fica um profissional estagnado. Então, mesmo após a conclusão do curso, você precisa saber que tem que se aprimorar em todos esses aspectos, e, inclusive no tratamento com as pessoas, no tratamento com pacientes, caso esse seja o seu serviço, para que você tenha mais humanização, não tenha tanto aquele olhar técnico apenas, mas também consiga enxergar a subjetividade, o que aquela pessoa está sentindo e como ela gostaria de ser tratada. O que faz um biomédico? Essa é uma coisa que muitas pessoas não sabem o que é a biomedicina, não fazem ideia. E a principal função do biomédico, que fique claro, você não pode deixar de saber como um estudante de biomedicina, é a área diagnóstica. O diagnóstico em saúde é o ponto-chave do biomédico. E assim como outras graduações, logicamente, ele pode atuar também na área acadêmica, com pesquisa, que é um ponto bem forte, mesmo porque uma das principais habilitações do biomédico é análises clínicas, também chamada de patologia clínica. E dentro das análises clínicas há diversas frentes, como hematologia, parasitologia, a parte de microbiologia, imunologia. Então, há a possibilidade de estudar essas frentes de maneira separada ou um pouco de cada, que é no caso do analista clínico. E no caso das análises clínicas, o biomédico ele tem bastante autoridade nessa frente, pois ele realiza o diagnóstico e ele também pode laudar exames, diferente de outras áreas,
como a área de imaginologia, que ele fica só por conta ali de programar os exames, e outras atividades, como pode realizar anamnese, posicionar o paciente, e a parte do laudo é vetada por ele. Por isso quem lauda os exames de imagem é o médico radiologista. Mas o biomédico tem esse papel muito importante, eu diria, um papel no meio do caminho, né, depois que o médico recomenda a realização de determinados exames, o biomédico realiza os exames e depois o médico consegue saber com melhor clareza o tratamento que irá recomendar ao paciente, né, ou determinada patologia. Então, o biomédico tem um papel muito importante no decorrer do processo dos cuidados do paciente. Não se esqueça da proteção, e esse termo que eu estou utilizando está relacionado aos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual e também equipamento de proteção coletivo, que geralmente estão presentes dentro de laboratório, do ambiente que você vai trabalhar. E esses EPIs, né, no caso, equipamentos de proteção individual, é o jaleco ou avental, que o profissional da saúde ele precisa usar, de preferência de mangas longas, e calça, né, calça comprida, de preferência sem que não seja rasgada, sapato fechado e também cabelo preso quando ele for comprido, dependendo do que você for manipular com amostras biológicas. Então, é nesse sentido que eu digo em relação à proteção. E o profissional da saúde é assim, tanto uma questão de aparência, né, de aparentar de ser um profissional da saúde, mas também pela sua própria segurança. A segurança dele e também das outras pessoas que estão ao redor dele. Então, ao manipular amostras biológicas, existe certo risco, você não sabe de quem é aquela amostra biológica, se a pessoa apresenta alguma patologia, se você pode pegar algo daquela pessoa. Então, por isso que é muito importante que você leve a sério o uso dos EPIs. Você fala inglês? Não que isso seja algo obrigatório, mas é muito importante que você tenha certo domínio em inglês, pelo menos o nível básico. Se você tiver um nível avançado, melhor ainda, pois no período da graduação e após a graduação você vai perceber que ele será muito útil. Tem alguns materiais e artigos que inclusive não tem em português, apenas em inglês. Então, se você não souber o inglês, você precisará de uma tradução, e eu acredito que isso é algo bem mais trabalhoso. E tirando isso, se você precisar ler artigos, né, e mexer em alguns equipamentos, também estarão escritos em inglês, e ler manuais. Então, facilita muito você ter um certo domínio do inglês. Eu recomendo que você estude, nem que esteja sozinho. Tem diversos cursos online em inglês, caso você não tenha tanto domínio, pois será muito útil. Inclusive, depois que você se formar, tem alguns lugares que valorizam muito, né, o domínio do inglês e, inclusive, vagas de emprego com melhores salários. O valor que você ganha é uma diferença assim, enorme. E se você for atuar na área da pesquisa ou de repente procurar uma vaga de emprego no exterior, o inglês será a porta de entrada para você. Procure estágios. Eu não digo para você apenas realizar um estágio obrigatório da graduação, que no caso é no último ano ou no último semestre. Se você conseguir realizar estágios antes, a partir assim, do segundo semestre da sua graduação, é interessante, e escolha estágios de áreas diferentes habilitações da biomedicina, pois assim você terá uma certa experiência e consegue ver aquela área que você vai escolher depois. De repente realizar uma especialização, né? Qual é a área que realmente você tem brilho nos olhos e vai querer atuar.
E eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, eu passei por isso no meu período da graduação, mas hoje tem possibilidade de você conversar com colegas da área, né, perguntar se tem alguma oportunidade de estágio. Se você conseguir é muito bom, porque também enriquece o seu currículo, você aprende coisas novas e quem sabe, né, uma chance de você ser contratado quando você concluir a graduação ou depois de realizar uma especialização, e são mais profissionais que passam a te conhecer. Se você gosta bastante da biomedicina, acompanhe o meu canal, se inscreva, me ajuda, pois todas as semanas estou aqui nos esforços para postar novos conteúdos para você. E dê uma olhada nessa minha playlist aqui sobre a biomedicina no canto direito da tela. Você vai gostar bastante, se você quiser saber um pouco mais sobre o curso. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, dê algumas sugestões de vídeo. E também acompanhe a minha página do Instagram, lá tem algumas postagens e também acompanhe os meus históricos, vou gostar bastante. Se precisar, converse comigo também lá no privado, que pode ter certeza que eu vou te ajudar. E eu te aguardo aqui nos meus outros vídeos.